Olá para você, telespectador e internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. No programa de hoje, nós vamos conversar com a ex-jogadora e técnica de handebol das equipes masculinas de Guarulhos, Láuzida Góes. E a gente também vai falar sobre a situação e as perspectivas do handebol em Guarulhos. Lembrando que um dos times comandados pela nossa entrevistada de hoje está na final do Campeonato Brasileiro de Handebol Júnior Masculino. Lau, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada pela oportunidade. Agradeço de poder estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Você nasceu em Patrocínio do Muriaé, lá em Minas. Conta pra gente como que você chegou aqui em Guarulhos. Então, meus tios tinham vindo, né? Então, cada irmão vai puxando outro irmão, foram trazendo o meu pai e vim para Guarulhos com 7 anos de idade. Desde então, estou até agora. Acho que sou mais guarulhense do que mineira, né? É verdade. E você morou em que bairro, em que região da cidade? Sempre Vila Flórida, Bom Clima, esse pedacinho aqui de perto mesmo, né? Vila Flórida, Rua 15, Rua 13, sempre nessa região. E conta para mim como que o handebol entrou na sua vida? Como que foi esse contato, esse primeiro contato com o handebol? Foi na escola. Naquela época, os professores da Secretaria de Esportes, né, da prefeitura, eles faziam núcleos esportivos nas escolas. Então, foi o professor Adão. Eu estudava no Valdivino de Castro Pereira, que hoje é o... Ai, como que chama, gente? Nem sei como que é o nome da escola hoje. E fica na Vila Flórida também, numa travessa da Avenida Tiradentes. Ele esteve lá, né, começou a dar os treinamentos de handebol, e ali todo mundo que se destacou foi para Ponte Grande para poder treinar lá e formar uma equipe de handebol. Lá estava o professor Bernardes, que acho que vocês devem conhecer, né? Acho que todo mundo conhece, né? Da gente só de falar já sabe quem deve ser o professor Bernardes. Então ele montou a equipe, que na época foi uma equipe juvenil, que mesmo sendo mais nova eu já consegui integrar a equipe de Guarulhos. Desde então começou minha trajetória no handebol. E agora conta um pouquinho, né, dessa história. Você chegou a jogar em outros times, porque eu vi que foram 18 títulos, né, do Campeonato Paulista de Handebol. Conta pra gente como foi essa trajetória como jogadora. Quantos anos e em que times você passou? Então, eu sempre joguei só aqui pela cidade de Guarulhos. Já tive convites de sair, né, jogar no Paraná ou jogar no Rio, mas eu sempre fui fiel aqui à minha cidade, à minha equipe e continuei jogando aqui. Né, daqui, minha vida esportiva cresceu muito, né, foram vários títulos de Campeonato Paulista, de jogos regionais, jogos abertos. Cheguei a ter convocações de seleção brasileira, seleção universitária. Então, fui seguindo por aqui, sempre em Guarulhos e com uma boa trajetória da minha carreira. Então, você falou que você chegou a ser convocada. Como é que foi a experiência na seleção brasileira? Então, naquela época, minha primeira convocação foi em 1983, depois foi em 1985. Naquela época, participar de uma seleção brasileira era muito mais difícil, né? Era muita gente boa, eram muitas atletas, e assim, não tinha a facilidade que tem hoje para sair do Brasil, para ter toda aquela estrutura. Então, às vezes, a gente treinava meses, aí chegava na última hora, não tinha uma verba para poder viajar, chegava a fazer provas de equipamento esportivo, mas na última hora não ia. Então, assim, não cheguei a... Por exemplo, teve uma vez que a gente ia disputar um mundial, já estava tudo certo, chegou na última hora, o Brasil não conseguiu participar. Então, Nossa. as experiências foram mais como treinamentos, né? Cheguei a jogar até na Argentina, em torneios assim, em torneios no Brasil de Sul-Americana, mas de ter uma experiência maior assim a nível internacional com a seleção brasileira, naquela época não foi possível. Então, o que a gente pode, assim, né, pelo que você está falando, tinha um problema ali de falta de patrocínio, de falta de investimento, né?
falta de estrutura. O handebol naquela época estava despontando, né, no Brasil, e a nível do feminino ainda estava meio que engatinhando, né? O masculino já era mais forte um pouco, o feminino já estava em um processo no início mesmo, né? E quantos anos você atuou como atleta, como jogadora de handebol? Olha, foram uns, acho que uns 38 anos. Foi difícil parar. Foi tão Uhum. difícil parar que eu tive uma experiência que, assim, não sei se você sabe, vou até comentar, porque fez parte da minha carreira. Eu cheguei a jogar grávida, acho que fui uma das primeiras atletas que teve essa experiência aí, né, de jogar grávida. Eu já estava casada já há uns 4 anos, né? Minha carreira era muito importante para mim. Eu já trabalhava como técnica das categorias menores, mas ainda compunha a equipe adulta. Então, eu engravidei, assim, depois de 4 anos, né? Não foi nada programado, não foi nada programado. E aí, depois de um mês e meio, depois de muita consulta, né? Saber se poderia, se não poderia. Aí, como tinha ficado um pouco deprimida com isso, a médica resolveu, né? Nós resolvemos em família que era melhor a gente tentar continuar jogando do que de repente parar e ficar com uma depressão, alguma coisa assim, né? Aí acabou dando certo. Joguei até acho que o 5º mês. Nossa! É. Que interessante. Agora, você fez também graduação em educação física né, na década de 80, e você conciliou, então teve que conciliar a faculdade com a sua carreira de atleta? Como é que foi isso? Isso. Eu estudei educação física na FIG, né, na Vila Rosária, e naquela época estudava de manhã, trabalhava à tarde e treinava à noite. Né? Nossa! Era uma jornada bem difícil, mas assim, a paixão pelo jogo sempre foi imensa, né? Então não tinha como parar, a gente dava um jeito daqui, dali, e tentava conciliar, e acabou dando certo. Pelo que você me contou, você já era técnica das equipes, enfim, né, juvenil, mirim, e atuava como atleta na adulta, né? Quando que você começou a atuar como técnica? Em que momento que isso aconteceu? Em 92, eu prestei um concurso na prefeitura, né? Fui efetivada, e aí comecei a trabalhar com as categorias de base, fazer escolinha, né? Comecei a fazer o que fizeram comigo lá atrás, né? Eu ia em alguns pontos fixos aí da cidade, né? Alguns parques, fiz no Feiravante, fiz no Secap, fiz perto lá, tinha uma quadra do lado do ginásio da ginástica olímpica, lá na Vila Tijuco, fiz lá também. Então, eu fazia escolinha de esportes, ia nas escolas, convidava as crianças. Na época, eu trabalhava só com feminino. E dali, eu pegava 3 de um lugar, 4 do outro, e montava a equipe de Guarulhos, que disputava infanto-juvenil, juvenil. Então, eu trabalhava, né, fazia isso pela manhã, um período da tarde, e depois treinava. Ainda era atleta. Nossa, então você não teve assim, um período necessariamente de transição, né? Você levou as duas coisas durante muito tempo, né? Quanto tempo mais ou menos você atuou como técnica e como atleta? Então, nesse período até, quando eu tinha assim, meus 37, 38 anos, né? Eu acabei finalizando, né, minha carreira de atleta. Então, nesse período aí, acho que foi mais ou menos uns, não sei se uns 8, 7 anos, levei essas duas coisas juntas, né? E aí, depois da primeira gravidez, veio a segunda, né? Eu já estava meio que parando de jogar, quis voltar a jogar de novo, depois de que meu filho nasceu, mas aí já estava mais no fim, né? Já foi aquela coisa mais de teimosia, da dificuldade, né, do atleta decidir que está na hora de parar, né? E era muito difícil, porque eu já dirigia e eu nunca sonhava, por exemplo, assim, sonhava que estava dirigindo, não, sonhava que estava jogando. O amor é grande, né? Esse rompimento, né, essa coisa assim, é bem difícil para o atleta fazer essa transição realmente de romper esses laços aí de estar dirigindo e de estar jogando.
Nessa tua carreira como atleta, teve algum campeonato, algum momento que foi mais marcante para você, importante, assim, para você como uma esportista, né? E você lembra, assim, que sempre se destaca quando você está pensando na tua carreira? Ah, acho que foram 2 momentos importantes, né. Tinha Campeonato Brasileiro, né, que nem igual eu falei, naquela época a gente não tinha muita estrutura, aqui em Guarulhos também não tinha, era só a gente disputava jogos abertos, jogos regionais, Campeonato Paulista, e nosso objetivo era disputar um Campeonato Brasileiro, né, naquela época se chamava Taça Brasil de Clubes. Então, a gente conseguiu montar uma equipe mais competitiva, achamos que tínhamos condição de participar e conseguimos sediar uma fase na Ponte Grande. Então vieram as equipes, né? Veio 2 equipes do Paraná, ia classificar uma equipe só, e nós perdemos o primeiro jogo, tínhamos que ganhar o segundo jogo de uma diferença de 10 gols para poder classificar e jogar o último jogo no domingo. Então, assim, era uma coisa que aos olhos de todo mundo era impossível, né? Porque era uma equipe do Paraná que era muito boa, já estava assim nesse esporte, nessa modalidade assim de disputar Campeonato Brasileiro muito mais tempo do que a gente, né? Guarulhos estava aquele primeiro ano que a gente estava tentando esse feito. E aí, milagrosamente, conseguimos ganhar o jogo do sábado de 10 gols. Nossa! Fomos para o jogo do domingo, tinha que ganhar também, ganhamos de 1 gol, né? Naquele sufoco no final do jogo, e aí classificamos para a nossa primeira Taça Brasil de Clubes. Então, foi uma coisa que eu não esqueço nunca mais. Eu fui artilheira, inclusive, nessa Copa aí. Acho que depois disso foi minha primeira convocação de seleção. Então, assim, eu esqueço. E qual foi o resultado final? Vocês conquistaram a taça? Como é que foi? Não, nós ficamos em 5º lugar esse ano, né? Mas chegou perto, né? Com todos os desafios possíveis, né? Sim, aí nós fomos para a cidade de Campo Mourão, fomos disputar lá depois de meses, né? Que a gente se classificou em Guarulhos e fomos disputar em Campo Mourão a fase final com outras equipes do Brasil. Então ficamos em 5º lugar no primeiro ano que a gente tinha participado, foi muito positivo, né? E depois vieram a Liga Nacional. Então a Liga Nacional também foi um momento muito especial, a Liga de 87. Nós jogamos na Ponte Grande também, ginásio lotado. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Poxa, que gosto. É bom lembrar, né? Com toda essa paixão que você tem, é gostoso de lembrar, né? Muito demais. Bom, nesse primeiro bloco a gente bateu um papo aí sobre a sua trajetória, suas experiências como atleta, mas agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre handebol em Guarulhos, sobre os times que a Lau comanda. Então você que está acompanhando o programa, não saia daí. De volta com Ponto de Vista, eu estou entrevistando a ex-jogadora e técnica de handebol das equipes masculinas de Guarulhos, Lauzida Góes. Lauzida, a gente bateu um papo aí sobre sua longa carreira como atleta e também vamos falar agora sobre a sua longa carreira como técnica, né? São 26 anos. Você falou que você começou com as equipes femininas, né? Mas agora você está comandando equipes masculinas. Quais são essas equipes? Nós estamos com a equipe adulto, né? E a júnior. São as 2 equipes masculinas que está diretamente comigo, professor Washington, professor Leandro e professora Fernanda. Somos uma comissão aí. E estão colhendo bons resultados, né? Guarulhos foi vice-campeã do Brasileiro de Handebol Júnior em 2021, né? E já está na final do Campeonato Brasileiro Júnior deste ano, que vai acontecer lá em Itajaí, em Santa Catarina, né? E vocês conseguiram esse resultado aí no meio da pandemia, né? A gente já passou a fase de isolamento social, mas a pandemia do novo coronavírus continua, né? Conta para mim como que foi esse período de treinamento, né? Para vocês já terem esse resultado incrível, né? Vice-campeões no ano passado e agora já na final desse ano. Conta para mim como está sendo
essa rotina de treinamentos, né? Dentro desse mundo que a gente vive, né? Dessa nova realidade que a gente está vivendo durante a pandemia. Olha, eu acho que o esporte, em geral, perdeu muito com a pandemia, né? Principalmente as categorias menores. Então, por exemplo, a gente que está numa categoria júnior, que recebe ainda atletas que vieram do juvenil, então, assim, quem jogou no juvenil ano retrasado, ano passado, já teve essa defasagem. Mesmo júnior, mesmo adulto, né? Ficamos muito tempo sem usar quadra, naquele início da pandemia, foram vários meses só de treinamento online, treinamento físico, cada um na sua casa, todo mundo isolado, foi muito, muito difícil. Ano passado a gente conseguiu retomar, mas a gente sempre começa um pouco atrasado com relação às outras equipes, né? Pelas nossas condições de treinamento, da cidade estar liberando já os próprios para a gente estar em condição de usar, às vezes alguma proibição a nível de governo, né? De não estar começando ainda a liberar os treinamentos. Então foi bem difícil a nossa retomada, né? Mesmo assim, a gente conseguiu aí, o ano passado conseguimos, né? A equipe júnior foi campeã paulista, ficou em segundo no brasileiro, a equipe adulta ficou em segundo no paulista. A gente ficou assim com uma defasagem, mas conseguimos nos manter ainda aí em foco, né? E qual que é a frequência em que vocês treinam? É todo dia? Como que funciona o treinamento das equipes de Guarulhos? Sim, são todos os dias, né? Eles fazem o treinamento na quadra, depois faz a parte física, vai para uma academia, um treinamento externo, né? Às vezes num parque, alguma coisa assim. Então, todo dia, todo dia. Ao dia que tem jogo, aí nesse dia tem folga. Bom, você estava falando, né? A equipe júnior teve esses dois grandes resultados, foi campeã paulista, vice-campeã brasileira. A equipe adulta, né? Foi vice-campeã paulista no ano passado, né? E eu sei também que vocês já cederam atletas, né? Para a seleção brasileira para disputar o Mundial de Júnior de 2019. Foram 5 atletas. Somando tudo isso, além do fato de Guarulhos sediar o Campeonato Brasileiro infantil, né? Ele sediou no passado e vai sediar esse ano. Como que você analisa, né, a situação de Guarulhos em relação ao handebol nacional, diante de todos esses resultados aí que a gente está acompanhando? Então, Guarulhos sempre foi um celeiro de grandes atletas, né? A cidade tem um potencial muito grande, né? São muitas escolas, muitas crianças. Então, Guarulhos sempre foi um grande formador em todas as categorias, né? Começa na categoria de base, com os outros professores, né? E até chegar na equipe júnior, equipe adulta. Então, todo ano a gente forma atleta, a gente consegue bons resultados e, devido a ter uma estrutura um pouco melhor, a gente acaba perdendo esses atletas. Então, essa dificuldade que a gente tem, né? A gente forma, né? O menino chega ali em condição, ele se destaca, ele vai para uma seleção brasileira, alguns já estão indo para a Europa, né? Também já tem um atleta nosso que está na Espanha, tem 2 anos que ele foi. O Guilherme Outros foram para Torriani, né? Guilherme Torriani, ele começou aqui, foi para Taubaté, e agora ele está indo para fora, né? São essas situações, né? Que a gente fica feliz pelo atleta que está seguindo uma carreira diferente, né? Mas Certo. a gente sente. E como que está a situação hoje com relação a apoios e patrocínios, né? O time da cidade, ele tem aí apoio para poder participar dos campeonatos? Você falou que antigamente era uma dificuldade, né? Para vocês terem dinheiro para participar de campeonatos, inclusive na seleção brasileira. Como que isso funciona agora? Então, agora a gente depende muito da iniciativa privada, né? Graças a Deus, a gente tem o patrocínio da Vegos aí desde 2015, uma parceria forte, né, que só veio melhorar nosso trabalho desde que a Vegos iniciou
com a gente aqui lá atrás, né? Através dela a gente conseguiu um apoio maior, né? Os atletas têm condição de poder se dedicar um pouco mais. A gente recebe, às vezes, alguns atletas de outra cidade, né? E, junto com a Vegos, a gente tem a UNG, que é uma parceria muito importante, né? Ela investe aí com bolsa de estudo, né? Os atletas têm 100% de bolsa. Essa parceria desde 2011, desde 2011. Nós temos muitos atletas formados, tanto no feminino quanto no masculino. Também são duas parcerias que a gente caminha aí lado a lado e sabe, é fruto deles aí também o sucesso que a gente tem no handebol, né? Tem a Secretaria de Esportes que nos dá todo esse apoio com os próprios aí, com os profissionais, mas é muita gente, né? É muita modalidade, então o esporte é uma pasta assim que não tem investimento tão grande por parte da prefeitura, né? Não dá para comparar com a saúde, com a educação. Então sempre falta alguma coisa para o esporte. Nossos ginásios estão sempre aí com dificuldades, né? Materiais. Então todo ano é essa luta nossa aqui, né? Mas nós temos esses 3 apoios aí, esses 2 primeiros que eu citei são essenciais para que o handebol de Guarulhos ainda esteja vivo na cidade em função desses apoios e patrocínios que a gente tem. E ainda assim vocês conseguem fazer muito, né, com o pouco, né, enfim, os recursos que vocês têm, né, que são limitados, e já conseguem grandes resultados, né? A gente tem Sim. que, enfim, torcer para justamente vocês terem mais sucesso ainda, porque é incrível o que vocês conseguem fazer aí com esses recursos. E agora, conta um pouco para a gente, né? Os meninos, a gente acompanhou, eles têm atividades sociais, né? De entrega de alimentos. Conta para a gente como é que funciona essa mobilização dos atletas, né? De todos vocês aí na área social. Então, nós temos uma associação, né? A CISEG, que é a que representa, que está por trás do handebol, que faz todos os trâmites na federação, nos campeonatos que a gente está participando, e ela tem outra vertente, né? Tem uma vertente social muito forte, tem o trabalho com criança, tem trabalho com familiares de dependentes químicos, e eu gosto muito dessa área, então eu participo ativamente e os meus atletas vão comigo. E por trás vão os nossos patrocinadores e apoiadores, né? Que também tem essa parte social muito forte, né? Neles, essa visão aí de que o social realmente ajuda aí a salvar vidas. Então, a gente faz entrega de marmita, vai a equipe inteira para doação de sangue, montamos cesta básica, e isso os meninos gostam também e participam ativamente. Por exemplo, vamos montar a cesta básica, a gente consegue lá o recurso para a compra, eles que vão no mercado, eles que fazem as compras, eles que montam a cesta, eles que vão comigo entregar. Inclusive, eu fico só na parte de tirar foto, né? Já vendemos pastel, eles sabem fazer massa de fogaça. Assim, eles realmente colocam a mão na massa. Né? Literalmente. Literalmente. São meninos muito especiais, sabe? Eles passam na rua, os moradores em situação de rua já reconhecem eles. Jogador caro, não sei o quê. Então, e eles veem essa outra realidade, né? Então, eu acho que não sei se objetivo de vida, lição de vida, acho que, né? Lição de vida, isso para eles é muito importante, sabe? Eles entendem que essa parte social é importante, eles levam isso assim para a vida toda. Acho que Poxa, vale que a pena. legal, né? É uma formação holística, né? Vocês ajudam também nessa formação, né, deles, dos jovens, como cidadãos, né? Faz parte, Isso, né? isso. Faz parte do exercício da cidadania. Agora, fala um pouco para a gente destacou aí as equipes masculinas, né, infantil e adulta. Como está o feminino aqui de Guarulhos? Conta para a gente. Então, a equipe feminina tem a direção da professora Margarida, da professora Marisa, né? Eles, esse ano,
não vão disputar Campeonato Paulista, né, devido a um investimento maior. Algumas meninas foram também para outra equipe, então está começando novamente um trabalho, elas vão disputar jogos regionais, jogos abertos, e vão disputar uma liga de handebol que tem no estado, né? Esse ano elas não disputam o Campeonato Paulista e vão se reestruturar novamente para continuar esse trabalho. Elas precisam também de patrocínio, de muito apoio, né, para estar reestruturando novamente. Bom, eu vou aproveitar a tua presença aqui como técnica e super entendedora do handebol. Fala um pouquinho das nossas seleções brasileiras, tanto feminina quanto masculina. A gente teve as Olimpíadas, né, que aconteceram por conta da pandemia no ano passado, deveriam ter acontecido em 2020, e daqui a 2 anos, já em 2024, tem as Olimpíadas de Paris, né? Eu queria saber quais são as perspectivas, né, tanto do time feminino quanto do masculino, né, até para a gente começar a aquecer a nossa torcida, né, não só, claro, para os Jogos Olímpicos, mas também para o Mundial. Como estão essas duas equipes? Olha, a equipe masculina, eu acho que ela está num patamar melhor, né, do que a equipe feminina. A equipe feminina sofreu muitas renovações, então acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência com isso, né, para as meninas estarem se encaixando. Mudaram muitas peças, mudou o técnico algumas vezes, então acho que tem que ter uma estrutura um pouquinho melhor, né, mais fases de treinamento. Às vezes tem algum campeonato e vai todo mundo assim meio que de última hora, né, acaba não tendo um tempo de preparação ideal, né? A gente espera que elas possam ter esse apoio, ter mais fases de treinamento, mais fases de amistosos, né, internacionais, para que elas consigam novamente se encaixar, ter um entrosamento um pouco melhor para estar disputando essa próxima competição, né? Já a equipe masculina já está tendo essa renovação já há algum tempo e conseguiram manter algumas peças que já estavam, que são importantes. Eu acho que vai fazer um bom papel também. Então, a gente pode iniciar a nossa torcida já, né, mandar aí um pensamento positivo, energia positiva para o pessoal poder se classificar bem, né, para os Jogos Olímpicos e poder também ter uma boa atuação também nos mundiais e tal, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do handebol em relação aos outros esportes, né, no país. A gente está muito acostumado a falar, né, claro, Brasil, falar sobre futebol, o voleibol, devido, acho que até as conquistas, né, da prata nos anos 80, também se tornou aí o segundo esporte mais popular aqui no país. Me fala um pouquinho do handebol, como que é essa relação, né? Porque eu lembro que eu joguei handebol na escola na 3ª e na 4ª série, depois só veio basquete e vôlei. Como é que é essa relação aí do handebol quando a gente pensa nos outros esportes? Então, o handebol ainda é o primo pobre, né? Não tem jeito, né? Onde tem futebol, para acontecer o handebol é bem difícil, né? A gente já teve grandes feitos no handebol, já ganhamos campeonato mundial aqui em São Paulo, e aí você olha na TV, não passa nada, né? A gente não sabe direito se é de quem está comandando que não passa essa informação, e aí a mídia acaba não divulgando da forma que precisa, né? Ou, de repente, a mídia acha que não vai ter o retorno do público, né? Porque o fato é que, assim, o handebol é apaixonante, né? Se tivesse mais divulgação, mais... não digo assim, não dá para chegar num nível de um futebol, ou até de um voleibol, né? Diferente. Mas, assim, eles não acreditam que o público vai alcançar levar tanta audiência. Então, acho que a gente perde muito com isso, né? Perde muito com isso. Então, eu não sei o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação. Acho que os jogos que agora estão passando no YouTube ou de transmissão direta, acho que isso aí já está divulgando um pouco mais, né, do que fosse só por uma TV aberta, de repente, né? Pode mobilizar mais gente. É. Agora, você falou de divulgação e de informação. Conta para a gente, né, se já tem uma data
para essa final do Campeonato Brasileiro Júnior, para que as pessoas interessadas possam acompanhar esse evento e torcer, né, claro. Isso, e vai ser em outubro, né, no feriado aí de outubro, que pega do dia 11 ao dia 16, vai ser na cidade de Itajaí. O ano passado eles fizeram uma transmissão, né, via YouTube e as páginas lá das redes sociais da equipe de lá. Então, a gente vai estar divulgando aí nas nossas redes sociais, né, serão 5 dias aí de competição e a gente espera voltar de novo aí com uma medalha, né? Vai ser muito importante para a nossa cidade, para todo o handebol. Quem sabe trazer aí o campeonato, né? Seriam os campeões, né? Já estão na final, que é difícil chegar lá, né? Sim. A gente já deixou bastante gente para trás, né? Já conseguimos essa vitória, né? Foi uma vitória. Já sabem com quem vão disputar? Não, ainda não saiu a tabela final, não. Então tá certo, a gente deseja muito sucesso para as duas equipes, né, que você comanda, na verdade para todas as equipes, mas especialmente para as equipes que você está comandando. Aí a gente está torcendo para vocês continuarem trazendo bons resultados e eu agradeço pela entrevista, foi muito gostoso esse bate-papo contigo, Lau. Eu também adorei, foi bem tranquilo, você conduziu de uma forma muito boa, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar mostrando aqui o nosso trabalho, de estar mostrando o handebol de Guarulhos, né, que sempre foi o carro-chefe da cidade. Fica aqui o nosso pedido de apoio aí de todo mundo que possa estar assistindo, né, empresários. A gente precisa sempre quanto mais gente tiver com a gente, né, para poder seguir, continuar esse trabalho em todas as categorias, modalidades, né, feminino, masculino. Nós temos projetos aprovados, né, lei de incentivo fiscal, tanto de imposto de renda quanto de ICMS, então é uma forma das pessoas poderem estar participando, né, com uma doação, em vez de dar para o governo, dá para a equipe e fica tudo certo, né? Já ajuda. E sempre, né, agradecer as pessoas que a gente já tem, né? A Secretaria de Esportes, né, na figura do nosso secretário Ronaldo, nosso prefeito Guti, né, de estarem mantendo o handebol na cidade, a Vegos, a UNG, a CISEG, que é a nossa mentora aí oficial, e, enfim, só agradecimentos. É isso aí. Bom, aproveitando essa onda de agradecimento, agradeço também ao telespectador por estar acompanhando com a gente até agora o programa. E não se esqueça de seguir, né, a nossa programação e eu te encontro no próximo Ponto de Vista. Até lá!